Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você me escuta. Espero que estejam todos bem. Vamos começar hoje então falando dos modelos de vetores, vetor, tá? Essa palavra, vetor de correção de erro e vetor de modelos autorregressivos, tá? Uma primeira aula mais introdutória, e à medida que nós formos caminhando, o assunto vai se tornando um pouco mais denso, tá? Mas meu objetivo aqui é passar as ideias iniciais para vocês e depois caminharmos para uma coisa um pouco mais densa mesmo, sobretudo na área de modelos do tipo VAR, tá? Então, o primeiro aí é conhecido na literatura como VEC, tá? O Vector Error Correction, então VEC. E o segundo, Vector Autoregressive Models, né? O segundo é o VAR, tá bom? Normalmente se estuda o VAR e depois o VEC, mas aqui ele está trabalhando ao contrário e não vejo problema nenhum nisso. Então, nós vamos ver modelo VEC e VAR, né? O estimativa, né, do VEC, depois a estimativa do VAR e depois análise de impulso-resposta e análise de variância, tá? Muito bem, então, conforme ele diz aqui, né, a princípio, ao menos que nós não, tenhamos boas razões para fazer, nós deveríamos facilmente assumir que y é uma variável independente de xt, que y é uma variável independente, xt é uma variável dependente, tá? O nosso modelo poderia ser, acho que eu traduzi isso aqui errado, né? A priori, ao menos que nós não tenhamos boas razões, nós poderíamos facilmente assumir que y é a variável independente, x é a variável dependente. Bom, eu acho que não está tão errado assim, né? Bom, de qualquer maneira, nós poderíamos assumir então que y ele depende de xt e que xt depende de y, né? Obviamente nós estamos numa situação de simultaneidade aqui. Para a equação 3.1a, nós dizemos que nós temos normalizado o y, ao passo que para a equação 3.1b nós dizemos que nós temos normalizado sobre x. Ah, tá, agora sim, entendi. A ideia aqui é a seguinte, então, né? Você está afirmando a princípio que y ele é uma variável dependente, conforme está falando aqui, né? Não, na verdade x é variável dependente e que y é uma variável dependente. Então então y aqui ele tá acontecendo de forma completamente independente, e o x ele é dependente do y. Na verdade, o que ele quis dizer aqui? Você pode normalizar x ou y. O que significa isso, né? Você normalizar nesse caso aqui significa isolar. Você pode isolar em relação a x ou você pode isolar em relação a y, né? Então, mesmo no caso em que você tem uma variável dependente, que é o x, e uma variável independente, que é o y, você pode isolar uma em relação a outra, tá? Acho que agora tá mais claro, tá? Então, esse isolamento que nós estamos fazendo aqui é o que ele está chamando de normalização, tá? Então, ao isolar em relação a y, eu estou normalizando em relação a y. Ao isolar em relação a x, eu estou normalizando em relação a x. A ideia é, nada me impede de eu isolar em relação a y ou eu isolar em relação a x, mesmo que uma variável é independente e outra variável uma independente e a outra é dependente. Tá? Matematicamente isso é possível. Essa que é a ideia. Tá bom? Então nós queremos explorar relações causais entre pares de séries temporais. Então nós discutiremos o modelo de vetor de correção de erro, tá? E o modelo de vetor de correção de erro, VEC, ou vetor autorregressivo, que é o VAR. Vamos começar pelo VEC. Bom, já analisamos bastante coisa sobre análises univariadas, né? Então, análises univariadas examina um único conjunto, né? Examina um único
conjunto de séries, tá? Por assim dizer. Análises bivariadas analisam par de séries. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, o termo vetor indica que nós estamos considerando um número de séries, 2, 3 ou mais séries. Então, o termo vetor ele é uma forma generalizada, né, de se referir a casos tanto univariados como bivariados, né? Então você pode utilizar a expressão vetor, né, tanto para casos univariados, não deixa de ser um vetor quando você tem um conjunto de dados, tanto para casos bivariados e com 3 variáveis e assim sucessivamente, tá? Então, o vetor em si é o conjunto de dados, né? Em matemática para economia a gente sempre apresenta lá uma matriz, né, de dados e diz, isso aqui é um vetor, tal, vai ficar mais claro aí em econometria. Bom, então nós vamos considerar o seguinte sistema de equações. Eu estou escrevendo y como dependente de yt-1 e xt-1, e eu estou escrevendo xt como dependente de yt-1 e yt-1 e xt-1. A princípio, aqui eu não teria nenhum problema de simultaneidade, tá? E à medida que a gente for avançando um pouco mais no VAR e no VEC, a gente vai ver que, na verdade, mesmo considerando aqui o efeito xt, o efeito contemporâneo, e o efeito yt, o efeito contemporâneo, né, que geraria a simultaneidade, eu posso sempre transformar para esse modelo aqui só com variáveis defasadas. E, por definição, né, variáveis defasadas não teriam problema aqui em termos de simultaneidade, né? Você teria o problema de simultaneidade se o xt tivesse presente aqui, o yt tivesse presente aqui, ó. Juntas, essas equações constituem um sistema conhecido como um vetor autorregressivo, que é o nosso modelo VAR. Então, nesse exemplo, desde que o lag máximo é 1, né, nós dizemos que esse daqui é um vetor autorregressivo, um VAR de ordem 1. Né? Por quê? Porque eu tenho uma defasagem em yt e eu tenho uma defasagem em xt-1 nas duas equações. Tá? Então, o VAR ele é sempre estimado dessa forma aqui. Eu determino um conjunto de variáveis defasadas e aí esse conjunto de variáveis defasadas eu tenho aqui em ambas as equações. Tá? Se y e x são não estacionárias, né, ou seja, se elas são integradas de ordem 1, então estou considerando que o que é integrada de ordem 1? Né? Lembra lá da aula de raiz unitária. Se eu faço a primeira diferença, ela já se torna estacionária. Por isso, o termo aqui 1. Então, se y e x são não estacionárias, ou seja, i1, né? Então, se y e x são não estacionárias e i1, tá? Eu estou afirmando que com uma diferença elas ficam estacionárias, e não cointegradas, ou seja, não tem uma relação de cointegração, uma relação de longo prazo, então nós trabalhamos com as primeiras diferenças. Então, para o caso de eu não ter nenhum tipo de cointegração, né? Ou seja, eu só tenho efeitos de curto prazo entre as duas variáveis, se é não estacionário, diferencio, verifico se a não estacionariedade, se com uma diferença, com a primeira diferença, as séries ficam estacionárias, simplesmente faço o modelo MQO aqui, né? E é isso mesmo, é o modelo MQO. O VAR é o modelo MQO, tá, o mais simples de todos. Em cima do yt-1 e xt-1. E obviamente que você tem que ter aqui as defasagens corretas, né? Já tivemos toda a discussão nossa sobre modelos dinamicamente completos. Com as defasagens corretas, nós sabemos que esse resíduo aqui tende a não ser autocorrelacionado, nenhum dos dois. Né? Então, consideramos duas variáveis não estacionárias, y e xt, e são integradas de ordem 1, tal que eu estou fazendo y sobre xt, estou regredindo y sobre xt. Então, o que nós já sabemos? Se y e x são não estacionárias e cointegradas, nós já sabemos que o resíduo que vem aqui dessa regressão, ele, por definição, tem que ser estacionário. Né? Senão, não tem cointegração. Então, ao afirmar que duas variáveis não estacionárias, y e xt, são integradas de ordem 1, né? Tal que nós podemos fazer essa regressão aqui, né? Para elas serem cointegradas, desculpa, aqui não está falando que elas são cointegradas, não. Vocês estão falando que elas são integradas de ordem 1, tá? Para elas serem cointegradas, esse resíduo ele tem que ser
cointegrado, ele tem que ser estacionário, né? Bom, ele não afirma, mas o próximo passo ele vai considerar que o resíduo é estacionário, tá? Então ele está considerando aqui o resíduo estacionário, logo y e xt são variáveis cointegradas. Então, o que é o modelo VEC? Tá? O modelo VEC nada mais é do que você incorporar dentro dessa estrutura aqui, tá? A relação de cointegração. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso com as mesmas continhas que nós já fizemos para analisar o modelo de correção de erro do MQO, tá? Que nós analisamos. Então você vai incorporar um xt-1 aqui, você vai incorporar um beta, sei lá, um 3xt-2 mais um beta um 3xt-2, vai tirar a primeira diferença, vai colocar esse yt-1 aqui em evidência, né? Vai sobrar um xt-1 aqui, e na hora que você fazendo as manipulações nas contas, tanto essa equação como essa equação aqui, que nós já sabemos lá das regras de cointegração, vão aparecer aqui dentro a equação de cointegração, vetor de correção de erro, né? Vai aparecer aqui o yt-1 como uma regressão em cima de xt-1, que é essa cara aqui, né? Só que com uma defasagem. Vocês lembram lá, né? Então, é basicamente isso que ele faz aqui, ó. Ele já incorporou yt-1 do lado... Ele vai incorporar, ele botou mais um aqui, mas na verdade ele vai multiplicar por esse yt mais 1 e vai passar para o lado direito para poder fazer a primeira diferença. E ele incorporou esse alfa, B1, xt-1 aqui, né? Ele tem que entrar com ele negativo e tem que somar ele. Eu não sei se ele fez isso, mas de qualquer maneira é essa conta aqui que ele faz, tá? Então o que acontece? Ao você entrar com essas variáveis yt-1 e xt-1 aqui, perdão, gente, eu estou olhando aqui, na verdade, o que ele fez? Ele não entrou com xt-2 aqui, tá? Ele só entrou com yt-1. Ele só entra com yt-1 aqui, né? Do lado esquerdo e do lado direito, e com xt-1 do lado direito e do lado esquerdo. Por quê? Porque ele não vai tirar a primeira diferença aqui do xt-1 igual a gente fez na aula de cointegração. Ele vai isolar tudo em relação ao yt-1 e ao xt-1, tá? É isso que ele faz aqui, ó. Então, ao simplesmente colocar yt-1 no lado esquerdo, no lado direito, xt-1 no lado esquerdo, no lado direito, você manipula essas contas para poder chegar nessa relação aqui. Então, aqui você vai ter essas duas variáveis integradas de ordem 1, estacionárias, né, na primeira diferença, e vai aparecer aqui o resíduo da relação de cointegração, que é estacionário, por ela ser estacionária, tá? Então, o que você tem? Você tem exatamente o mesmo modelo que você analisou lá nas suas relações de cointegração. Só que agora, em vez de você escrever tudo em relação a y, você vai escrever em relação a y e em relação a xt, tá? Então você vai fazer isso, você vai criar um sistema de equações aqui. Então, assim, as contas são as mesmas. O que vai mudar é que você vai ter duas variáveis agora. E nesse presente caso aqui, ele só entrou com o yt-1 e o xt-1. yt-1 aqui, xt-1 aqui, na esquerda e do lado direito, né? Ele não quis entrar com xt-2, por exemplo, mas ele poderia ter feito igual a gente fez na aula nossa de cointegração, tá? Aqui ele continua abrindo essas contas aqui, isso não tem muita importância. O que é importante é isso daqui, ó. Esse aqui é o nosso modelo VEC, tá? E aí, para você poder fazer esse modelo VEC, o x e o y, eles têm que ser cointegrados, tá? Então você vai fazer os testes normais que você já conhece aí de cointegração, regredir o y sobre x, verificar a estacionariedade do resíduo, tá? Normalzinho do jeito que você já conhece. E aí você vai incluir defasagens de xt e yt-1
de acordo com o critério Akaike-Schwartz que você já conhece. Então, por incrível que pareça, no modelo VAR e VEC é muito mais fácil você achar qual que é a dinâmica pelo Akaike-Schwartz do que pelo modelo MQO normal. No modelo MQO a gente teve que fazer, né, criar os códigos lá para fazer o teste de Akaike-Schwartz. Aqui geralmente existem pacotes prontos que fazem essa análise para nós, então assim, não tem que programar nada, você só tem que pedir o pacote no R e dar o comando. E é realmente muito fácil descobrir qual que é a defasagem ótima, tá? Para esses modelos aqui, tá bom? Não tem dificuldade alguma. Beleza. Então agora a gente vai para a parte da estimativa, né? Então a parte da estimativa você vai utilizar os mínimos quadrados que você já conhece, tá? Igual a gente já fez na aula de cointegração, né? Na parte de raiz unitária e cointegração. Você vai regredir o y sobre x. Aqui ele está no modelo mais simples, em que ele não está entrando com variáveis defasadas da primeira diferença de y em xt, mas você poderia entrar com quantas você quisesse. Aí você tem que entrar com o mesmo número em cima e embaixo, tá? Faz parte da metodologia do VAR e do VEC, tá? E você vai entrar com o vetor de cointegração, tá? Então, como exemplo aqui, você faz análise de cointegração, pega os resíduos defasados e entra com eles aqui dentro das suas variáveis, tá? Então, como exemplo aqui, eu já meio que falei isso para vocês na aula prática, né? Você tem aqui o crescimento do PIB dos Estados Unidos e o crescimento do PIB real da Austrália, né? Eles têm um crescimento aqui muito próximo, né? Eles vão crescendo juntos aqui num período relativamente longo, de 1970 a 2000, né? Aparentemente são séries não estacionárias com uma tendência bem caracterizada, né? Então, digamos assim, né, são séries que parecem ser não estacionárias por conta dessa tendência mais puxada aqui. Já fizemos, são as mesmas avaliações que nós já conhecemos, que nós já fizemos nas aulas passadas, não muda nada. E aí, o que ele vai fazer, né, ele já vai assumir que essas duas séries são não estacionárias e vai regredir o PIB da Austrália sobre o PIB dos Estados Unidos, tá? Para checar com a integração, nós ajustamos a equação, né? O termo de intercepto é omitido porque não tem muito significado econômico, então ele está regredindo aqui o PIB da Austrália sobre o PIB dos Estados Unidos, está obtendo esse valor aqui, né? E ele faz um teste de raiz unitária sobre os resíduos da equação, né? E ele vai, no caso aqui, ele vai rejeitar, né? Ele vai rejeitar a hipótese de não estacionariedade, né? Então, dentro aqui dos parâmetros que ele colocou, tá? O resíduo ele vai ser estacionário, tá? Ele não diz aqui qual que é o tal tabelado, mas, né, provavelmente é uma coisa, provavelmente não, tem que ser uma coisa abaixo desse menos 2.889 aí, né? Tem que cair na área de rejeição. Muito bem, esses aqui são os resíduos, né? Pelo olhar nosso aqui, parece que caracteriza uma série estacionária, né? Ela sempre tem uma tendência de reversão em direção à média aqui, a média zero, né? Então, não tem aquela tendência estocástica que nós conhecemos, que nós já debatemos bastante na presença da raiz unitária, e ele está sempre retornando aqui a uma média de longo prazo em torno de zero, aproximadamente, tá? Aparentemente. Tá? Muito bem, e aí o que ele vai fazer então? Ele vai pegar esse resíduo, né, e vai colocar aqui numa equação em que ele vai regredir a primeira diferença do PIB da Austrália e vai encontrar esse valor aqui de menos 0,999, né, com um t-valor de 2.077. Então, a gente sabe aí que tudo que cai acima de 1.96, nós rejeitamos a hipótese nula de que esse cara aqui seja estatisticamente igual a zero.
E da mesma forma, ele vai regredir o PIB dos Estados Unidos sobre o vetor de resíduo, né, sobre o vetor de correção de erro. Só que o que acontece? Em relação ao PIB da Austrália, verifique-se que o vetor de correção de erro ele é significativo, né? Você rejeita a hipótese que esse cara aqui seja igual a zero. Tem o valor negativo aqui, que é o valor que normalmente nós encontramos aqui para a cointegração. Enquanto que sobre o PIB dos Estados Unidos, esse valor ele foi positivo e foi não significativo. Então, como é que você interpreta isso daqui? Você interpreta que o PIB da Austrália é que ele tem uma tendência de convergência no longo prazo em relação ao vetor de cointegração, ao vetor attraction, né, que a gente fala. Né? Então, o PIB da Austrália, a gente pode olhar por aqui, é que tem esse comportamento de não se afastar muito do PIB dos Estados Unidos. O que significa isso? Quando ele está acima, ele tende a cair, e quando ele está abaixo, ele tende a subir. Né? Então, a relação de cointegração do PIB dos Estados Unidos com o PIB da Austrália, né? Quer dizer, do PIB da Austrália em relação ao PIB dos Estados Unidos, é uma força attraction. Né? O PIB australiano está sendo atraído pelo PIB dos Estados Unidos aqui nesse exemplo. Então, o PIB da Austrália ele não se afasta, né? Ele não tem uma tendência própria, que seria característica de raiz unitária. Ele tende a convergir para o PIB dos Estados Unidos. Agora, o PIB dos Estados Unidos ele não tem essa tendência de ser atraído pelo PIB da Austrália. Tá? Pelo menos aqui é o que indica o vetor de cointegração. Ou seja, o PIB dos Estados Unidos ele tem a tendência dele, né, de crescimento determinada pela produtividade, um pouquinho de macro 4 aí que vocês já estudaram, e por conta de uma relação comercial muito forte com o PIB dos Estados Unidos com a Austrália, o PIB da Austrália ele tende a ser atraído pelo PIB dos Estados Unidos. Tá? Bem simples até aqui. Né? Bom, no lado do modelo VAR, né, o que acontece é o seguinte, né, o VEC, o que a gente acabou de estudar, né, o vetor de correção de erro, ele é um modelo dinâmico, multivariado, que incorpora a equação de cointegração. Né? Agora nós perguntamos, o que nós deveríamos fazer se nós estamos interessados nas interdependências entre y e x, mas não existe cointegração em relação a x. Então posso até fazer uma pergunta melhor. E se você tem uma série, por exemplo, inflação, que nunca é não estacionária, né? Pelo menos aqui no Brasil, desde que o Plano Real entrou, a nossa série de inflação ela tende a ser estacionária, né? Ela não tende a ter raiz unitária. Ela teria uma raiz unitária se você tivesse um repasse completo de toda a inflação para o próximo período, né? Seria um negócio complicado, a gente voltaria aí para nossa querida década de 80. Mas, no nosso caso, por exemplo, a inflação ela não é uma variável não estacionária. Então, como é que você lida quando você tem, por exemplo, séries não estacionárias que não são cointegradas, ou você tem séries que são estacionárias e você quer analisar elas com séries que são não estacionárias? Essa que é a nossa pergunta. Aí você vai para o VEC. Né? Conforme eu já falei para vocês na aula prática, não é trivial, não é comum você achar séries cointegradas, tá? Então, na verdade, é muito comum o contrário, você achar séries que sejam não cointegradas, tá? E aí você vai cair no VAR. Então, um exemplo aí é o gasto, é a renda pessoal, né? A renda por pessoa disponível real da pessoa, a renda pessoal disponível real, e o consumo, gastos, né, em consumo reais pessoais. Né? Acredito que seja, talvez, por pessoa, né? O personal aí é por pessoa. Vamos assim achar. Tá? As duas séries caminham juntas e a pergunta é, será que essas duas séries elas são cointegradas? Então, ele regride o consumo sobre a renda, né? Que é o que normalmente fazemos, e ele já isolou aqui o resíduo, né? Então, a equação inicial seria esse C, o lado esquerdo aqui, né? Multiplicaria todo mundo por menos, esse cara teria menos, esse cara seria mais o resíduo. Ele já isolou o resíduo aqui, e ele já vai fazer um teste aqui de estacionalidade, e considerando aqui o intercepto e uma defasagem, ele encontra
que o resíduo não é estacionário, tá? Então, ele considera que não há uma relação de cointegração entre o consumo e o investimento. Ele poderia colocar o resíduo aqui, não colocou. Na aula prática a gente pode dar uma olhada nisso. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, uma vez que os resíduos não são não são estacionários, você não fala que o consumo e a renda são variáveis cointegradas. Tá? Isso daqui tem também uma certa relação com a nossa disciplina de macro 4, quando você analisa a relação entre consumo e renda na ótica do Friedman, né? Quando a gente faz aquela expansão da renda permanente, da renda disponível, da teoria da renda permanente, né? Tem aquela distinção lá que o cara ele consome a renda permanente e poupa a maior parte da renda. Oh meu Deus, escapuliu aqui o nome da renda. Renda permanente e a renda aleatória, né, que a gente chama lá, a renda não esperada. Agora me fugiu o nome. Tá, tudo bem. Enfim, você tem uma renda permanente, que é a renda que você espera ganhar, e você tem a renda transitória. Lembrei, renda transitória é a renda que você não espera, que seria bem representada por um choque aleatório. É isso? Então, supondo que você tire a primeira diferença, a ideia é que o que sobra ali é uma renda aleatória. Então você não tem uma relação de cointegração entre o consumo e a renda, porque se você tivesse uma relação de cointegração, toda vez que a renda total aumentasse, você aumentaria o consumo, tá? Então, se você quiser dar uma olhadinha lá no seu material de macro 4, que a gente fez essa derivação e chegou lá então que mudanças no consumo eram iguais a mudanças na renda aleatória, né? É o caminho aleatório de Hall, uma coisa do tipo, tá? Então, a literatura, a teoria econômica não espera de fato uma relação de cointegração entre o consumo total, o consumo e a renda total, tá? Foi uma equação muito parecida com essa daqui que nós chegamos. Então, uma vez que não são cointegrados, o que você vai fazer? Você vai fazer um teste Akaik-Schwartz aqui, verificar quantas defasagens são utilizadas por cada equação, né? Ele decidiu aqui por uma defasagem C e uma defasagem Y, tá? Para as duas equações. E aí a relação que você vai ter entre o consumo e a renda é apenas uma relação de longo prazo, né? Então, se você tem um choque aqui na primeira diferença da renda, você tem um efeito positivo no consumo. Se você tem um efeito aqui de aumento no consumo passado, você tem um efeito positivo. E aqui ele encontrou uma relação também, todas as relações são significativas aqui, né? São todas bem maiores que 1,96. Um aumento do consumo defasado está relacionado com o aumento da renda, e um aumento aqui defasado da renda tem uma relação negativa com YT, enfim, alguma variável alguma questão de ajuste aí intertemporal, tá? O que isso daqui então significa na prática, né? Isso aqui tem uma relação muito grande com o que a gente viu sobre bom, isso daqui, quem propôs isso daqui foi o Sims, né? Sims, S-I-M-S, no artigo de 1980, se eu não me engano, né? Em que ele fala que as pressuposições utilizadas nos modelos de equações simultâneas, sobretudo keynesianos, e que você faz lá, que você impõe as restrições de exclusão, né? Aquelas hipóteses de exclusão lá das variáveis que nós analisamos, ele chama aquilo de hipóteses ridículas, né? Por quê? Por conta de uma situação parecida com essa daqui, né? Você tem efeitos defasados sobre C e o YT
estão afetando o efeito contemporâneo da mesma forma. Ou seja, o que é que ele queria dizer com a hipótese ridícula, né? Sobre as exclusões, né? As variáveis, aquelas hipóteses de exclusão as condições de exclusão que nós falamos lá no modelo de equações simultâneas, por causa da análise macro, tá? Não é para todas as análises, não. Aquele modelo, por exemplo, de oferta e demanda de trabalho, que lá é completamente usual na literatura, né? Tem uma fundamentação micro e tem toda uma discussão, mas as hipóteses de exclusão utilizadas na macro, ele chamou isso de ridículas, né? Não fazia o menor sentido aquelas hipóteses adotadas até então, né? Então, o que esse modelo VAR ou modelo VEC significa para nós? Significa você adotar uma pressuposição, uma hipótese, perdão, né? Você adotar uma hipótese muito mais simples, muito menos heróica, né? Que todo mundo pode se influenciar, né? Então, mas o modelo teórico não diz que, sei lá, que a primeira diferença defasada do consumo afeta o YT. O modelo keynesiano até diz isso, né? Tem uma relação lá do multiplicador. Mas sei lá, por exemplo, a primeira defasagem do YT-1 não afeta o YT ou não afeta o consumo, o modelo só diz efeitos contemporâneos. Enfim, é aquilo que eu falei, né? O modelo teórico ele pode falar o que ele bem entender, mas ele tem que ter uma fundamentação empírica e uma discussão empírica para você poder conseguir ter um resultado estatístico aí que faz algum sentido, né? E aí aquelas hipóteses de exclusão que eram utilizadas de uma maneira completamente arbitrária naqueles modelos keynesianos mais básicos lá de SLM, elas, com o advento aqui do VAR e com a melhor compreensão sobre problemas de endogeneidade relacionados à simultaneidade, variáveis omitidas e outras questões que apareceram nessa literatura, né? Aqueles modelos basicamente não são usados mais. O que nós utilizamos, em geral, são modelos VAR e VEC, né? Naturalmente, não a sua forma mais simples. Então, você vai, digamos assim, tornando o modelo cada vez mais elaborado, tá? Bom, em cima aqui então dessas estimativas, nós podemos fazer análises impulso-resposta, tá? A análise impulso-resposta é aquilo que vocês já viram, não muda nada, né? A única coisa que vai mudar é porque em vez de você programar na mão igual a gente está fazendo, né? Nós temos isso pronto em pacotes, né? Então, qual que é a resposta? Qual que é a ideia da análise impulso-resposta? Você vai dar um impulso nessa variável aqui. Qual que é a diferença em relação ao que você já conhece? A diferença é que você tem efeitos a serem considerados simultâneos, né? O que significa isso? Eu dou um choque em YT-1, ele afeta C, que posteriormente vai afetar o próprio C, mas quando eu dou esse choque em YT-1, ele também afeta o YT, né? Ao afetar o YT, ele vai novamente se influenciar, né, em termos dinâmicos, que também vai influenciar o YT. Então, por exemplo, voltando, dei um choque aqui, né? Aumentei o consumo depois de um período em 0,149. Esse aumento do consumo, ele influencia essa variável que influencia essa variável. Ao influenciar essa variável, eu influencio aqui de novo. Mas como no primeiro momento eu influenciei o consumo, essa variável aqui vai me influenciar no consumo e ao mesmo tempo vai influenciar o YT. Então, está todo mundo se influenciando. Por isso que você considera, no modelo VAR e no modelo VEC, né, que todas as variáveis são endógenas, que está todo mundo de alguma forma, se influenciando quando você dá um choque. O mesmo caso se você dá um choque no CT, no consumo, né? Dei um choque no consumo, influenciei o CT. Posteriormente, esse consumo vai me influenciar. Mas quando eu dou um choque no CT, eu também influencio o YT. O YT que influencia o CT, tá? Que influencia novamente o YT. Então, tá todo mundo digamos assim, tá todo mundo se influenciando,
na análise impulso-resposta por meio do modelo VAR. Tá bom? Aqui ele vai falar alguma coisa que você pode traduzir aí, né? Funções de impulso-resposta, decomposições de variância, são técnicas que são usadas por macroeconometristas, vamos traduzir assim, para analisar problemas tais como né, o efeito no choque do preço do petróleo, sobre a inflação e sobre o crescimento do PIB, e o efeito de mudanças na política monetária sobre a economia. Tá? Funções de impulso-resposta mostram o efeito de choques e das trajetórias de ajuste das variáveis ao longo do tempo. Então, eu considero, foi aquilo que eu expliquei para vocês, eu dou um choque na variável y1, isso aqui no caso para o caso univariado, tá? Que é o caso mais simples. Eu dou um choque VT, tá? De tamanho VT, é aquilo que você já está analisando aí nos seus trabalhos, né? Eu dou um choque VT, que influencia o YT, que de forma defasada vai influenciar em ρ, que vai influenciar em ρ, que vai influenciar em ρ, que vai influenciar em ρ. Então, a cada período de tempo, eu tenho isso daqui, né? Um choque em V, V vezes ρ, vezes ρ ao quadrado, V vezes ρ ao cubo, a quarta, a quinta, a sexta. Como essa série aqui ela tem que ser estacionária, né? Que a gente trabalha só com séries estacionárias, tanto no VAR como no VEC, obviamente, esse ρ tem que ser menor do que 1, e por ser menor do que 1, a tendência dele é diminuindo ao longo do tempo. Tá? É isso que ele está falando aqui. Ó. Muito bem, então esse aqui é o caso simples, né, de um modelo YT 0.9 YT-1 mais Z, né? Repare que ele cai de forma bem lenta, né, uma vez que o valor aqui 0.9 ele é alto, né, então eu dou um choque em 1, eu dei o choque aqui no resíduo em 1, né, no outro período vai ser de 0.9, porque vai ser 1 multiplicado por 0.9, depois no segundo 0.9 vezes 0.9, se não me engano 0.81, e assim sucessivamente 0.9 elevado a 3, a quarta, a quinta, a sexta, e ele vai gradativamente diminuindo, tendendo a zero. Então depois de 30 períodos à frente, né, ele está bem próximo a zero. Se você esticar essa reta aqui, ele vai se aproximando assintoticamente de zero. Nunca vai ser zero, mas vai ficar assintoticamente cada vez mais próximo de zero. Para o caso do modelo VAR, foi aquilo que eu expliquei, né? Eu dei o choque aqui na variável y, e todo mundo aqui está se influenciando. Tá? Então, o mecanismo para gerar impulso-resposta no sistema é complicado pelos fatos que nós já mencionamos. Né? Existe uma interdependência dinâmica grande, né? Tem outra questão que é um pouquinho mais complicada, que a gente vai analisar isso com mais calma numa próxima aula, que é você ter um certo trabalho para poder identificar o efeito contemporâneo. Tá? Isso aí é uma análise um pouco mais complicada no modelo VAR, né? Que a gente vai posteriormente utilizar umas notas de aula aí para explicar isso melhor, né? Que é chamado problema da identificação. Isso aqui vai ficar mais claro posteriormente, tá? Então, vou falar que isso aqui não é o que eu estou falando para vocês aqui é bem introdutório, tá? O problema da identificação deve-se ao efeito contemporâneo. Só para adiantar, então, o lado é o seguinte: nós manipulamos para você ficar com tudo defasado, tá? O modelo VAR ele faz isso, mas você não consegue recuperar por aqui o formato estrutural em que você tenha um efeito contemporâneo do x em relação a y e do y em relação a x. E para eu demonstrar isso aqui com mais clareza, eu preciso de umas notas de aula aí um pouco mais sofisticadas, utilizando matrizes, enfim, é o passo seguinte após esse primeiro passo aqui que nós estamos conduzindo, tá? Então, conforme eu falei para vocês, não é trivial, não é muito imediato você avaliar o choque. Então ele está dando um choque, por exemplo, aqui em y0, no resíduo zero, né, um choque aqui de um desvio padrão.
em y1 e ele está assumindo que não vai haver choque em x. A gente sempre faz isso, dá o choque numa variável e considera que a outra não está recebendo choque nenhum. Então, qual que é o primeiro efeito? O primeiro efeito é o efeito do choque de um desvio padrão sobre o, se não me engano, delta 1,1, né? E como eu não tive choque em y, 0. Então, esse aqui é o primeiro choque, tá? Defasado em um período. Esse primeiro choque, ele vai passar para a equação 2. Como, né? Porque a equação 2 depende do y. Deu choque em y, então vai ter um efeito aqui do y sobre o x2. Então eu vou ter esse efeito aqui em y e esse efeito aqui em x. Já no terceiro período, você tem que levar em consideração esses dois choques. Esse cara aqui dentro e esse cara aqui dentro, que vai dar essas equações. E esse cara, gama 1,1, aqui no y, e esse cara aqui em relação a x, tá? E assim sucessivamente. Então, não é tão difícil assim de entender, né? Mas você tem que ter um pouquinho de paciência, olhar com calma aqui o que está acontecendo, sobretudo daqui para cá, né? O que acontece daqui para cá é o que vai acontecer sucessivamente para os próximos períodos. Então essa aqui é a nossa análise, tá? A nossa análise, eu estou dando um choque de um desvio padrão na variável y, tá? Então a resposta de y para y, e aí eu vejo o que acontece com a variável y ao longo do tempo, né? Então ela aumenta aqui em 1, estou dando choque de 1 e depois ela cai. E ao mesmo tempo, quando eu dou o choque em y, né, eu tenho um efeito sobre x, porque as duas variáveis estão imediatamente uma influenciando a outra. Então eu dei o choque no y e a resposta do x foi essa daqui, tá? De acordo aí com os parâmetros, que obviamente que isso aqui depende dos parâmetros. E aqui eu tenho agora o choque em relação a x. Eu dou o choque em relação a x, né? Eu não sei quanto que foi esse choque. Enfim, né? Foi algum valor aí que depois a gente vai olhar com calma na aula prática. Ele dá um valor, ele dá um choque aqui em x, então você vai ter uma resposta imediata aqui em relação a x. Então, suponha que esse desvio padrão seja de 1 e o valor aqui do coeficiente defasado de x sobre x seja 2, então provavelmente foi isso. Eu dou um choque aqui de 1, tem esse valor 2 e ele vai gradativamente tendendo a 0. E esse valor ele tem uma influência também em y, né? Então a resposta de y para x. Então, no primeiro período eu tenho um efeito aqui 0, tá? Porque o efeito de x só foi sobre x. E aí, a partir do segundo período, eu também tenho uma influência sobre x, tá? Tem uma influência sobre y por conta desse choque em x. Então, isso daqui é uma análise impulso-resposta muito utilizado aí por economistas que trabalham no campo empírico, tá? Sobretudo da macroeconomia. Muito bem. Aqui ele repete a mesma ideia, né? Para o caso aqui do choque em x, não preciso repetir tudo. E uma outra forma também de você analisar, um pouco menos comum do que a análise impulso-resposta, é pela decomposição do erro da variância, tá? Para o caso univariado, o que você tem? Você vai fazer a estimativa futura do valor y, né? Então, eu estou colocando aqui o valor esperado em relação a essa equação. E, para poder calcular a variância, eu vou tirar a média desse valor esperado do meu lado esquerdo, tá? Sim, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, né? Então, óbvio, né? Menos o valor esperado aqui, menos o valor esperado aqui, o que vai me sobrar é o próprio resíduo, tá? E daí, então, eu tenho esse valor aqui ao longo do tempo, tá? É isso mesmo? É isso mesmo. Bom, aí o que eu vou fazer? Daqui eu vou extrair a variância dessa relação aqui, ó. Então,
No exemplo univariado, né, existe somente o choque que conduz ao erro de previsão. O erro de previsão da variância é 100% devido ao seu próprio choque. Tá? Então, todo erro de previsão que você tem aqui, né, que seria a variância do seu modelo, é explicado pelo próprio Y. No fundo, o que significa isso daqui? Né? Eu meio que decomponho a análise impulso-resposta do Y em X em termos o que é responsabilidade do próprio Y e o que é responsabilidade do X nesse caminho aqui de longo prazo. Essa que é a ideia. Tá? Então, para o caso bivariado, eu vou entrar na mesma situação, né? Vou tirar o erro aqui de previsão, né? Vou calcular aqui a variância aqui para cada modelo, conforme que as continhas são realizados tanto para Y como para X, tá? Então é disso daqui que eu estou falando, né? Eu faço o valor da variável menos o valor esperado dela, né? Tiro a variância, né? Naturalmente elevando ao quadrado os dois lados, e aí o que eu tenho? Eu vou ter a variância total em relação a Y, a variância total em relação a X, e aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir a parte que é correspondente ao Y em relação à variância total e a parte do X em relação à variância total. Quando eu faço isso, eu vou ter então uma decomposição da variância dessa análise impulso-resposta minha, né? E eu vou ter então uma proporção, a proporção que é explicada por X e por Y em relação a Y. E sobre X, a proporção que é explicada pelo choque do Y, a proporção que é explicada pelo choque do X. Tá? Então essa aqui é a proporção do X em relação à variância total, a parte Y mais a parte X, e essa daqui é a parte, a resposta do Y, também dividida pela variância total. Tá? Aqui de novo ele está se referindo aqui às interações contemporâneas, tá? Essa questão da identificação vai ficar para depois. Ele não apresentou aqui os dados dessa decomposição da variância, mas na aula prática nós vamos fazer isso, tá? Lá vai ficar um pouco mais claro, mas é assim, né? Você multiplica por 100 e tem lá, vamos supor, você dá um choque nos juros, e aí você vai ter lá o efeito. Então o primeiro choque nos juros é de 100%, porque você deu, vamos pensar assim, então, numa relação entre inflação e juros, tá? Melhor. Você dá um choque então na inflação. Então o primeiro choque ele é 100% na inflação. Aí depois, quando você dá o choque na inflação, o Banco Central reage aumentando os juros. Então uma parte da trajetória da inflação ela vai começar a ser explicada pelos juros, tá? Negativamente ou positivamente, né? Então, qual que é a proporção do próximo valor esperado do impulso da inflação que pertence à própria inflação e que vai pertencer aos juros? No segundo passo, depois no terceiro, no quarto. Então vai ser uma relação de percentual, de 0 a 100%. Se você junta as duas informações, sempre vai dar 100%. Então, o que acontece? No começo vai ser muito explicado pela própria inflação, e à medida que o tempo vai passando, vai dando uma dividida ali entre o que é a parte da inflação e o que é a parte dos juros. Então, se a variável que você está analisando, a inflação, ela tem muita relação com juros, então, lá para o 15º período à frente, às vezes a proporção que está sendo explicada pela inflação, ela vai ser mais dos juros do que da própria inflação, tá? Então você pode ter uma mudança em termos de quanto que é a parcela de explicação da inflação em relação aos juros, por exemplo, e vice-versa, né? Pode ser os juros também em relação à inflação, à medida que os períodos à frente do impulso-resposta vão
vão passando. Tá? Nós vamos fazer uma aula prática sobre esse tema aqui, usando esses dados, esses mesmos dados que estão sendo utilizados aqui nessa aula, e posteriormente nós vamos dar uma sofisticada nesse modelo, falar de outras coisas um pouco mais avançadas em termos de problemas de identificação e outras questões mais que nessa análise mais simples não foram possíveis de serem abordados. Tá bom? Então paramos por aqui, fazemos a nossa aula prática e daí então a gente dá uma avançada aí. Tá bom? Um abraço e até mais.